Então hoje eu vou começar mais um vídeo para vocês, onde que eu vou ensinar essa bolsa do meu tutorial anterior. Então essa bolsa cinza é o vídeo de hoje. Então você deixa seu like se você estiver gostando. Eu tenho outras bolsas lá nesse meu canal, né, Ponto do Crochê. E essa bolsa também chamada de macarrão, eu já ensinei no tutorial anterior. E hoje eu vou ensinar algumas alterações, por isso que o nosso vídeo vai ser um pouco mais rápido. Não deixe de ativar seu sininho e me seguir lá no Instagram. Vamos lá para o passo a passo. Hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa redondinha e vou explicar também como que nós vamos colocar esse fecho. Esse fecho aqui, essa parte do fecho, ela é muito simples para ser colocada, porque a gente tem essa aberturinha aqui, e essa aberturinha a gente vai encaixar na nossa malha aqui de crochê e depois colocar os dois parafusos e apertar. Então, o problema é muito fácil colocar esse puxador, porém na bolsa de malha se torna difícil, porque essa abertura aqui, ela tem que ser mais larga possível, principalmente se você estiver usando uma linha mais grossa, que vai fazer um volume maior aqui, e aí você não vai conseguir adaptar. Então, assim, quando você for comprar esses fechinhos aqui de encaixe, procura observar essa abertura. Quanto maior a abertura, mais fácil vai ser da gente adaptar essa abertura na nossa bolsa. Da mesma forma aqui, olha, eu vou abrir para vocês verificarem como eu coloquei. A abertura máxima desse fecho é essa abertura aqui. E essa abertura, ela é muito pequena para que a gente possa colocar o nosso fecho sem essa maneira como eu vou ensinar para vocês. E uma outra dica é que eu aqui fiz uma abinha para que a gente pudesse colocar aqui o nosso fecho. O que que acontece? Quando a gente faz essa abinha com a nossa linha mais grossa, ela acaba também ficando, olha, repare aqui, ó, com mais volume. Então, assim, eu tenho aqui mais volume do que eu tenho aqui. Então, eu vou explicar para vocês uma dica que eu fiz para que a gente possa fazer essa abinha aqui de uma forma que a gente coloque esse tipo de fecho, tá? Então, o passo a passo dessa bolsa, eu vou fazer um passo a passo rápido dessa bolsa, porque o meu objetivo é fazer esse acabamento, porque num tutorial anterior, que tá aí, que tô deixando aí pra vocês, onde que eu faço a bolsa macarrão, eu explico exatamente como a gente vai fazer essa bolsa, fazer esse acabamento, essa costura daqui, né, esse acabamento daqui, a colocação dos nossos ganchinhos. E nesse tutorial eu ensino colocar um fechiclé, e nesse daqui a gente vai fechar dessa forma. E essa alcinha, essa aba um pouquinho maior, ela é interessante porque ela evita que nossa bolsa fique aberta. Então, o pedacinho que fica aberto é bem pequenininho e evita que qualquer coisa caia ou que alguém possa pegar qualquer coisa dentro da nossa bolsa. Então, eu vou ensinar o passo a passo de uma maneira muito simples. Por que que eu vou ensinar o passo a passo dessa forma aqui? Porque nesse tutorial eu estou usando o fio de malha da Multitécnica. Então, ele é um pouquinho diferente do fio de malha que eu utilizei no tutorial anterior da bolsa macarrão. Por isso que eu vou fazer para vocês o passo a passo dessa parte aqui da bolsa. E os demais passos vocês veem lá no vídeo anterior. Aí vocês podem optar de colocar esse abotoamento ou da maneira que eu fiz a outra bolsa. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar a fazer o nosso anel mágico para iniciar uma bolsa. Então, eu tô usando aqui, né, o fio de malha da Multitécnica e a agulha número 10. Então, vou fazer aqui o meu anel mágico. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto. E agora, vou fazer primeiro, né, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Então, nós vamos fazer 8 pontos baixos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E agora, nós vamos trabalhar a segunda carreira fazendo 2 pontos em cada carreira. Então, aqui tá o meu primeiro ponto. Eu vou passar a minha laçada para o avesso do meu trabalho. Passei a minha laçada para lá. Vou procurar aqui o meu pontinho, né? O meu pontinho que tá aqui, que foi o primeiro pontinho que eu fiz. Colocar na minha agulha. E aí, sim, vou passar a minha laçada para a região de cima. E aí, eu fiz o meu primeiro ponto. Tem várias maneiras de fazer esse acabamento aqui perfeito. Na outra bolsa eu ensinei de uma forma, agora tô ensinando dessa, porque tem várias maneiras de fazer. Então, eu vou fazer um e vou fazer 2. Então, agora eu vou pegar nesse pontinho aqui, nesse meio aqui entre um e o outro. Por isso, eu vou deixar meu ponto bem mais frouxinho, porque agora nós vamos fazer 2 e vamos terminar a nossa carreira com 16. E só depois eu vou apertar o meu anel mágico, porque aí facilita para que a gente possa fazer esse início aqui. Então, eu vou fazer 2 e vou ficar com 16 pontos ao final. Então, a gente introduz e tem que sair lá no outro lado direitinho, entre um e o outro. Agora, já posso apertar aqui um pouquinho o meu anel mágico para facilitar. Meu último pontinho. E assim eu fiquei com 16 pontos. E agora, vou apertar meu anel mágico. E vou iniciar, então, agora a minha segunda carreira. Então, aqui tá o meu pontinho, né, que eu vou fazer. Eu sempre vou fazer no ponto seguinte, pegar na laçadinha aqui do ponto seguinte, passar a minha laçada para trás, introduzir a minha agulha aqui no meio desse ponto que eu fiz, aqui, sair, coloco e trago pra frente agora a minha laçada. Pego a minha laçada e agora trago a minha laçada aqui para frente. Nessa carreira agora, nós vamos fazer 1, 2, no mesmo lugar, e 1. No próximo, 2. E 1. Dois. E 1. Dois. E 1 ponto. Então, nós vamos fazer sempre 2. Então, nós vamos fazer sempre 2 e 1 até finalizarmos essa carreira.
Então, eu terminei essa carreira, né, fazendo dois pontos e um, 2 pontos e um, e ao final eu terminei essa carreira com 24 pontos. E agora eu vou fazer a minha carreira, eu não vou fazer 2 pulando 1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a próxima carreira 3 pulando 1, depois 4, depois 5, até finalizar o tamanho da bolsa que a gente deseja. Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, e um aumento. Na próxima carreira, eu vou fazer 4 em um aumento, 5 em um aumento, até finalizarmos todas as nossas carreiras. Então, aqui nossa bolsa já tá pronta. Como eu falei para vocês, eu adiantei o tutorial, porque na verdade eu já tenho esse tutorial anterior. E nós fizemos então esses aumentos até a 5ª carreira e depois fizemos mais 2 carreiras sem nenhum aumento. Fizemos a união, como eu já expliquei anteriormente, e agora sim eu vou ensinar para vocês o objetivo do nosso vídeo, que foi fazer essa aba de fechamento e a colocação do nosso fecho. Então, o primeiro passo, a gente vai diminuir a espessura do nosso fio para não ficar com aquela aba tão grossa que impeça depois da gente colocar o nosso fecho. Então, vou usar uma agulha mais fina. Eu trabalhei com a agulha 10 e agora vou trabalhar com a agulha 8. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, mais uma correntinha e vou fazer 1 ponto, 2 pontos. E dessa forma, então, eu vou começar o nosso início. E agora, toda vez que a gente fizer, nós vamos aumentar 1 ponto a cada carreira. Então, quando eu voltar, eu não vou pular aquele meu primeiro ponto. Eu vou fazer 1 ponto logo abaixo da minha correntinha. E assim eu vou aumentando. Então, repare, eu sempre vou ter 2, depois 3. Olha, vou fazer uma correntinha, viro, faço 1 ponto baixo no mesmo lugar ali que eu saí com a correntinha. E assim eu já fiz um aumento. E aí eu vou trabalhar até o final, vou indo e voltando, fazendo um aumento a cada carreira para que a gente possa fazer esse triângulo. Então, mais uma correntinha, volto, 1 ponto baixo logo a seguir, porque quando a gente não faz com aumento, a gente pula o primeiro ponto baixo. Nesse caso, a gente não pula para fazer justamente o nosso aumento na lateral de início dessa aba. Agora eu já estou com 9 pontos, vou fazer um aumento agora também no final da carreira. Vou voltar fazendo um aumento no início e vou terminar fazendo um aumento na carreira para que a gente possa abrir um pouquinho essa aba. E aí nós vamos medir na nossa bolsa, vamos ver se a aba está de acordo, né, com o tamanho que a gente deseja. Se precisar, a gente pode aumentar mais um pouquinho. E vamos fazer, então, o nosso acabamento dessa abinha, fazendo um ponto baixíssimo em toda a volta desse triângulo que a gente fez. Então, essa aba é opcional, as pessoas podem fazer maior ou menor, depende do tamanho da bolsa, depende do objetivo de cada um. Então, eu fiz esse triângulo, abrindo nas últimas 2 carreiras, aumentando 2 pontos de cada lado para dar esse formato mais triangular, para fechar um pouquinho mais a abertura da nossa bolsa. Agora vamos fazer esse acabamento, fazendo esse caseado toda a volta. Cheguei aqui ao final e agora nós vamos fazer aqui o nosso acabamento nessa curvatura. Eu tenho alguns tutoriais que eu ensino como que a gente vai fazer esse acabamento para que essa laçadinha que a gente termine fique igualzinho. Vamos medir agora na nossa bolsa, né, a metade. Vamos fazer a metade da bolsa, ela vai ter que coincidir com a metade da nossa aba. A gente pode colocar ali um alfinete, um prendedor
para que a gente possa fixar essa metade e depois que a gente fizer o nosso acabamento aí da nossa lateral, como eu estou fazendo aí para vocês, nós vamos deixar um pedaço do fio de malha para que a gente então agora possa com um pontinho caseado fazer o nosso junção da nossa aba, sempre respeitando meio com meio para que a nossa aba não fique torta e deixando sempre nas laterais a mesma quantidade de ponto para que a gente fique simétrico. Então, esse acabamento que eu estou fazendo aí, ele é fundamental para que a gente tenha a terminação bonitinha da nossa bolsa que vai ficar aparente. Agora sim, eu vou fixar primeiramente o meio, né? Vou colocar aí um ganchinho para fixar o meio ou uma linha, vou amarrar uma linha para fixar esse meio e aí passando de um lado para o outro, fazendo um pontinho caseado, nós vamos fixando essa aba. Quem quiser achar mais fácil, pode também colocar numa agulha de mão bem grossa e fazer esse caseado. Eu tô fazendo aí com agulha de crochê porque é um pedaço bem pequeno, então acho que dá também para fazer com agulha de crochê. Mas eu acho que sempre a gente deve ter cuidado para fazer um acabamento bem legal. Na hora de fazer o caseado, fazer sempre na mesma direção, para que esse caseado fique bonito aparentemente. Então agora, né, já finalizei aí praticamente a bolsa. Vamos então para a nossa segunda parte, que é colocar nosso fecho. Então, nosso fecho já tá aí, ele tem essa abinha, né, essas duas abinhas. Eu fechei esse fecho como se a gente colocasse ele na bolsa. Se a gente fosse colocar ele na bolsa, ele é muito grosso, então a abinha de fora, onde tem o fecho, ela fica para fora da bolsa. Essa parte de dentro, ela fica dentro da bolsa, a gente atarracha e ela fixa. Como a gente não consegue fazer isso, a gente vai prender essas duas linhas, né, esses dois fios de malha, como se fosse um botão, e aí sim, agora a gente pode fixar amarrando. Da mesma forma, a gente vai encaixar, e eu confesso para vocês que essa parte é um pouquinho chata, porque o fio de malha, ele cede, ele tende a voltar, então eu achei mais fácil fixar, prender uma parte, colocar o parafuso e depois com uma agulhazinha de crochê mais fina, eu fui colocando toda aquela minha malha trançada ali de crochê e aí sim eu aparafusei os dois e aí ficou bem bacana. E eu só consegui colocar esse fecho porque eu coloquei a linha, cortei a linha para fazer ela mais fina, trabalhei ela com uma agulha mais fina para ficar mais delicado esse acabamento. Então, assim, é um pouquinho chato, mas a gente consegue fazer. Já a parte de baixo é simples, nós vamos passar essa linha para dentro da bolsa e amarrar, e depois a gente vai fazer o arremate, o acabamento final da bolsa na parte interna, colocar uma colinha de universal para fixar aquela malha para que ela não solte, né, aonde a gente amarrou, e aí nós vamos fazer aquele acabamento. Então aí mostrando para vocês, eu fiz uma parte, apertei e depois eu coloquei a outra parte por dentro, porque quando a gente coloca as duas, acaba soltando. Então aqui já tá o nosso acabamento, né, final. Eu já agora vou atarrachar, dá para atarrachar com a pontinha do dedo ou com um alicate bico de pato bem fininho, a gente também pode atarrachar. E agora, nossa bolsa já está totalmente pronta, falta a gente cortar as linhas internas, colocar a nossa cola, e agora vou colocar os ganchinhos nas laterais, que eu também já ensinei em outros tutoriais, e depois que a gente botar esse ganchinho nas laterais, a gente pode optar por colocar os nossos... a nossa alça. Essa bolsa, lá na foto que eu mostrei do tutorial, quando eu fiz o vídeo lá de bolsas, essa bolsinha tem uma alça de couro. Então, quem tem uma alça de outra bolsa pode estar usando ou fazer aquelas opções que eu já dei aí. Bolsa, alça de couro, fica bem bacana, fazer um pingente, fazer uma alça curta para poder usar de diferentes formas. Podemos também fazer uma bolsa, colocar uma corrente e assim ter várias opções de uso
da mesma bolsa, que eu acho isso bem bacana, porque a gente pode colocar esses ganchinhos esse mosquetão e aí sim a gente só vai trocando e aí fica bem prático.